Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos irmãos que já estão também acompanhando a transmissão online. Que tenhamos aqui mais um tempo de grande bênção na presença do nosso Deus, apresentando o nosso louvor, a nossa gratidão e também as nossas petições. E que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez. Convido os irmãos a colocar-se de pé. E vamos ter aqui uma palavra de oração inicial e logo em seguida o irmão Estevão vai anunciar o número de hino do cantor cristão com o qual nós louvaremos o nome do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti pelas Tuas misericórdias, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Muito obrigado porque podemos estar aqui mais uma vez reunidos para adorar o Teu nome, para apresentar a nossa gratidão, o nosso louvor e também ouvir a Tua voz. Que o Senhor dirija as nossas vidas através da Tua palavra. E a minha oração é também que venha a responder, a alcançar a cada pedido, Senhor. Aqueles irmãos que estão à distância, os irmãos que estão no culto presencial, que o Senhor venha atender a cada clamor, a cada petição, pois cremos que o Senhor sempre ouve a nossa voz, sempre ouve o nosso clamor e responde de conformidade com a sua soberana vontade. Peço, Senhor, que venha nos abençoar nesse tempo e que nos ajude, ó Pai, a compreendermos a sua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão Estevão. 29. E no número 29 do cantor cristão. Angelical
gratidão, motivo de louvor, eu quero que você tenha essa oportunidade de compartilhar para que oremos ao nosso Deus com gratidão pelas vitórias, pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Então, nesta noite, algum irmão Amaral, espera só um instantinho que, chegando o microfone, os irmãos vão poder ouvir a voz do irmão, aqui mesmo na transmissão online. Boa noite, irmãos. Motivo de gratidão, né? Deus tem nos sustentado. Estamos próximos do ano e agradecer pela família, pela vida dos meus sogros também, que chegaram de viagem de Minas, foram tudo bem. E pedir a Deus que continue abençoando cada um de nós. 2021 seja um ano cheio de fé, esperança, que Deus possa continuar nos sustentando. Amém, amém. A irmã Boa noite. Eu também quero agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos guardado todos esses dias difíceis que nós passamos. Sempre com notícias ruins aqui e ali, mas também muitas notícias boas, como eu mesmo. E eu não tive que agradecer ao Senhor. Cada vez que a gente acorda, a gente agradece ao Senhor pela vida, pela saúde, porque não estamos no hospital, não estamos doentes em casa. E isso me motiva a sempre estar fazendo o melhor para o Senhor. Às vezes a gente está tão cansado, mas não é bom. Vou estar lá com os nossos irmãos para agradecer, para acalmar uns pelos outros, porque assim que nós somos muito mais fortes. Também agradecer para aquele nosso pastor, que Deus continue abençoando, dando força, dando graça, sabedoria, e também não tem sido fácil. Mas Deus continue abençoando grandemente o pastor e a sua família. Amém. Mais alguém? Uma gratidão, motivo de louvor. Aqui eu já vi que a irmã Eliette escreveu aqui na transmissão online: minha gratidão a Deus por todas as bênçãos e as vitórias que eu tive este ano. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me livrou, cuidou de mim e da minha família. Amém. Olha a gratidão da irmã Eliette, direto lá de Jales, hein? Então já eu compartilho também pedidos de oração. Temos pelo menos 2 pedidos de oração aqui online, né? Mas antes de compartilhar o pedido, nós queremos orar aqui, louvando a Deus por essa gratidão e por esse louvor. Não sei se é o irmão Estevam, o irmão Estevam vai escolher alguém para esta oração de gratidão. Eu quero agradecer também, porque hoje chegou o carro do pastor Mandelei, 30 dias viajando, né? Chegou hoje lá em Manaus, o carro dele, graças a Deus por todas as coisas que estavam dentro do carro, também. Quero agradecer também pelas orações de irmãos, pelo meu vizinho, seu João Batista, cunhado da irmã Terina, que estava internado com Covid. Graças a Deus hoje é deitado, então eu agradeço aos irmãos que puderem aqui orando, por espírito de oração dos irmãos, no sentido de que Deus estivesse protegendo eles, né? Então, graças a Deus por isso. Muito de gratidão a Deus por Deus ouvir o nosso clamor. Há 2 agradecimentos que eu não posso esquecer também. Eu tinha compartilhado no grupo de liderança, pedido de oração, e compartilhei aqui também da irmã Lígia, pela filha Samira. Agora já teve alta, já está em casa, então louvamos a Deus por isso. E ontem também a irmã Suzana, pediu oração pelo Pedrinho, que foi ao hospital e já está em casa também. Então são gratidões que nós temos. Então eu gostaria de ouvir aí uma oração de gratidão a Deus por essas bênçãos compartilhadas. Alguém gostaria de orar? Irmã Eli vai orar. Muito bem. Oremos. Senhor, graças nós te damos pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, Deus, pela paz, pela salvação que nos traz, Jesus. Nós pedimos perdão também, Deus, por nossas falhas, por negligências, imperfeições dos nossos pensamentos, para que assim o Senhor possa ouvir, ó Deus, a nossa oração, ó Deus, e o Senhor também possa estar nos concedendo, Pai, estarmos em comunhão com o Senhor.
aqueles que estão se recuperando, que estão em casa, aqueles que passaram coisas tão grandes, e Deus mais tem vencido, Pai, em nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus o cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. Sabemos que não temos mérito nenhum, mas é pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Nós sabemos o Senhor para clamar, não temos outro Deus a ti. Estamos aqui, Senhor Deus, para te agradecer. Seja com todo o teu povo, Deus, para esse espaço do mundo. Fortalece a nossa fé a cada dia. Não nos deixa de desanimar, mas que possamos, Deus, estar uns animando os outros, meu Pai, da tua palavra. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, tem sido a nossa fortaleza. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor quer aqui que nos ajudar. Só tem provido da nossa casa, não tem trabalho para o teu povo. E nós agradecemos ao Senhor tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor representa para nós. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu ainda não incluí, uma gratidão pela cantata de domingo, a grande bênção que foi o coral misto, louvando a Deus, uma presença de 86 pessoas aqui no domingo. Tivemos 86 pessoas, foi uma grande bênção, e que continuemos firmes. Como eu compartilhei também, uma igreja em Campinas que ia ter aí uma cantata e cancelaram o presencial devido a esse quadro, a situação da Covid, e as cidades do interior são as primeiras a sentir esse impacto, Mas nós tivemos essa bênção de termos a cantata realizada aqui, um louvor ao nosso Deus, e vamos continuar louvando, ou melhor, intercedendo pela área de louvor aqui da igreja, que Deus continue abençoando os irmãos de maneira grandiosa. Há dois pedidos aqui que colocaram aqui durante a transmissão. O irmão Fernando Camargo pede oração, porque ele está com enjoo e tontura, então, pela saúde dele. Também há mais um pedido, a irmã Francisca. Boa noite, amada igreja. Peço encarecidamente oração em meu nome e de minha filha Stephanie. Ela está com febre e dor de garganta. Obrigado e tenhamos um culto abençoado. Amém. Vamos lembrar em oração a Francisca e a filha Stephanie. E agora, mais à frente, ela colocou aqui um agradecimento também. Primeiramente a Deus e todos da Igreja Batista e minha irmã Mércia, que me receberam também. Ela chamou de anjo, meu anjo, irmã Mércia, que me recebeu também. Que Deus o abençoe grandemente todos vocês. Então ela se sente bem recebida aqui. E eu estou vendo aqui o Cláudio Rodrigo também entrando na transmissão. Ele completou mais um ano de vida, está ficando mais velhinho, Então devemos orar também para que Deus abençoe a vida do irmão Cláudio Rodrigo. Voluntariamente o irmão Israel vai fazer essa oração, lembrando aqui esses pedidos. E como eu sei que o irmão conhece o irmão Cláudio Rodrigo, fizeram até uma viagem, ore pela vida do irmão, que Deus abençoe grandemente a vida dele nesse mais um ano de vida que Deus está concedendo. A Dilson também está voltando de irmão. Irmão Adilson. José Adilson. Vamos orar? Eu quero também falar sobre essa cantata. Nós tivemos alguns momentos bem difíceis. Teve um momento que o pessoal estava desanimado, achando que não ia dar, porque tinha algumas pessoas que queriam nos ajudar, e depois não veio. E eu disse, olha, nós com 4 pessoas nós cantamos essa cantata. Pode ter certeza. E o pessoal reanimou, e eu achei muito interessante, que as pessoas que comprometeram a vida não veio. Eu acho que foi uma experiência para nós. Nós temos que sempre trabalhar com o que temos. E quando nós dispomos a fazer algo com bastante coragem, com bastante amor, Deus abençoe de uma maneira muito especial. Eu ouvi depois de cantar, eu sou crítico, mas eu não pude criticar
continuar curando. Talvez entrar um ano aí não muito fácil, mas quando estamos com Deus, a gente pode esquecer todos os problemas, sabendo que Ele vai resolver. Porque a tua palavra diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E isso é a experiência que a gente tem. E todos os problemas que tivermos, Deus tem cuidado de nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom estar na tua casa. Como é bom, Senhor, sentir a presença dos amados irmãos. Nós te agradecemos muito, Deus, por cada vida que está aqui. Apesar de tanta notícia ruim, mas nós estamos caminhando. E nós vamos atravessando, muitas vezes, um vale de sofrimento, mas sabemos que tu estás conosco e muito em breve nós estamos no topo da montanha. Muito obrigado, Deus, pela vida dos irmãos. Irmãos que receberam a bênção da cura, pessoas que estavam doentes, está, Senhor, agora restabelecido. Aqueles que estão, Senhor, muito preocupados com alguns sintomas, como o irmão Fernando, que todo Deus esteja abençoando. Tome conta, tire o medo, que nós possamos encarar isso com toda a nossa fé, com toda a nossa garantia de que tu estás conosco. Abençoe o irmão Deus, que completou mais um ano de existência. Toma o teu servo nas tuas mãos, abençoa ele, abençoa sua esposa, sua filha, abençoa ricamente a vida de cada um. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão que está aqui. Cada pedido, Senhor, que muitas vezes fica e nós não colocamos, mas tu conheces, tu sabes, tu conheces as nossas vidas, tu sabes as nossas necessidades. Obrigado, Deus, pela vida do nosso pastor, obrigado pela vida da sua família, obrigado, Deus, pela vida das pessoas que trabalham com missões nessa igreja. Oh, Deus e Pai, esteja abençoando, dando força e abençoando ricamente para que possamos alcançar almas para o teu reino. Obrigado, Senhor, por esse momento. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Também pessoas de outro estado, eu passei um link para pessoas de outro estado e eles não fizeram contato. Uma das pessoas que depois me agradeceu muito por ter enviado o link foi a irmã que aqui está morando em Itatiba, junto com a irmã Conceição. Elas assistiram a cantata, ficaram muito radiantes, me ouviram e falaram: "Oh, irmãos, que saudade da nossa igreja", né? Então isso é gratificante, Deus continue usando a vida dos irmãos. Amém. Então que permaneçamos sempre firmes e avantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho do Senhor não é vão. Quando fazemos algo no Senhor, jamais será em vão. Gostaria de termos mais uma oração também. Semana passada, a irmã Helena pediu a oração pelo tio e no dia seguinte, ele faleceu. Estivemos orando pelo conforto e continuamos orando pelo conforto da família, do pai, da irmã também. E temos que lembrar, há muitas pessoas enfrentando essa situação aí da morte, a partida de um ente querido, que Deus venha sustentar. Vamos lembrar em oração mais uma vez a irmã Vanessa, o tratamento que ela está fazendo, essa possível cirurgia para janeiro, que Deus esteja aí abençoando e conduzindo os passos, Continuamos orando pelo pastor Paulo Sérgio de Guarulhos também, tratamento da Covid. Havia ali uma expectativa dele de ter alta ontem, mas creio que isso não aconteceu ainda. Então que Deus venha abençoá-lo também nesse tratamento. Há algum pedido aqui, dos irmãos que estão aqui, algum pedido especial de oração, podem compartilhar. E aquele que vai orar já vai movendo aí, se preparando o coração para a oração. O irmão Amaral tem um pedido. Eu gostaria de pedir para os irmãos que orassem pelo
Luciano e o Luciano. Mais algum pedido aqui, meus irmãos? Vamos levar o pastor Lípides também, né, pastor? O pastor Lípides e também a Emília, mas Sim. o casal de missionários, né? É o irmão que teve Reinfecção. O Jonathan, esposo da Emília, missionário, ele teve uma reinfecção da Covid, né? Começou um tratamento e agora, novamente, ele pede orações. O irmão está lembrando o missionário Eurípides, o pastor Eurípides, a saúde dele também. Vamos lembrar em nossas orações. Godoy, vamos orar por um trabalho, né? Está à procura de um trabalho, que Deus abra esta porta. Mais algum pedido de oração? Minha sobrinha ontem teve uma cunhada com um infarto fulminante. Eu peço a você que orando pelo conforto da família. Muitos deles não são evangélicos, então o impacto é muito grande na vida dessas famílias. Então, peço oração. Mais algum pedido? Se não, o irmão, quem que vai fazer esta oração especial por esses pedidos especiais? Irmã Idália. Irmã Idália, por favor, lembre a oração. A irmã já tem um contato bem próximo aí da irmã Helena, do irmão Amaral, conhece o Davizinho. Esteja orando aí por esses pedidos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que temos de estarmos aqui na casa do Senhor, estarmos intercedendo uns pelos outros. Agradecemos a Deus pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Agradecemos, Senhor Deus, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, em nome de Jesus, agora quero colocar diante do altar do Senhor a vida da Marilena, do Amaral, que o Senhor esteja dando conforto, consolo ao coração dela, dos seus pais, perder o seu ente querido, Deus. Quero lhe pedir em favor do Davi, ó Pai, que o Senhor esteja estendendo a sua mão santa e saradora sobre aquela criança, curando toda e qualquer enfermidade que está afligindo aquele pequeno, Deus. E peço também em favor do pedido do Amaral, a respeito do seu amigo Luciano, que está aguardando por uma cirurgia, ó Deus, que o Senhor esteja preparando tudo conforme a sua vontade, que o Senhor esteja orientando o médico, dando direção, que vai fazer essa cirurgia, e tudo ocorra de acordo com a tua vontade, Pai. E peço também, Senhor Deus, em favor da Vanessa, que também aguarda por uma cirurgia, que o Senhor esteja preparando a tua serva, ó Deus, sustentando ela, fortalecendo até lá, que tudo seja guiado e orientado por ti, ó Pai. Pai Santo, Pai amado, eu peço também, ó Deus, em favor do moço aqui que está precisando de um emprego, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo uma porta de trabalho para ele. Que ele possa trabalhar, ganhar o seu sustento, para não ser pesado a ninguém, como diz a tua palavra, Pai. Pai Santo, Pai amado, eu ainda te peço, ó Deus, uma bênção especial em favor do missionário Jonathan. O Senhor conhece o teu servo, ó Deus, sabe quanto ele tem sofrido, passado por aflições. Que o Senhor esteja restaurando a saúde do teu servo, Deus. Abençoe toda a família dele, a esposa, os filhos. Que o Senhor esteja guardando, protegendo e dando saúde à família, Deus. Ajudando eles a ficarem firmes no propósito de servir ao Senhor, ó Pai. Que eles não venham desanimar por causa da enfermidade, Deus. Mas que o Senhor esteja guardando eles e protegendo. E peço também, Senhor Deus, em favor dos demais missionários, que o Senhor esteja abençoando, suprindo as necessidades de cada um dos teus servos. O Senhor os conhece, o Senhor sonda, sabe a necessidade de cada um, Deus. Que o Senhor venha suprir de acordo com a tua vontade. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Domingo à noite eu preguei no Evangelho de Mateus, e capítulo 1, só que no domingo eu preguei no versículo 21 como base. Hoje eu quero usar o versículo de número 23. Mateus, capítulo 1, versículo de número 23. Nós temos aqui o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos colocar de pé para a leitura deste versículo. Mateus capítulo 1, versículo de número 23.
Virgem concederá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Natal significa também isto, Deus conosco. E é possível celebrarmos porque um dia esse Jesus que é Deus veio a esse mundo, nasceu, morreu, mas ressuscitou, amém? E hoje ele está vivo. Então, Deus conosco. Vamos orar. Pai, mais uma vez, pedimos que através da Tua Palavra e do Teu Espírito, nossas vidas sejam edificadas pela Tua Palavra. Que encontremos conforto, ânimo, fortalecimento na Tua Palavra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Tivemos uma celebração especial no domingo de Natal, com uma cantata de Natal e também com uma mensagem de Natal. E como nós temos esse último culto antes do Natal, quero também pensar um pouco a respeito do Natal e desse Jesus que realmente pode trazer conforto, paz aos nossos corações. Hoje, com o irmão Estevam, nós pudemos visitar a irmã Cida, e ela manda mais uma vez um abraço a todos, muito emocionada, muito alegre e feliz, né? Eu sei que a felicidade toda, no fundo, não era com a minha presença do irmão Estevam, né? Mas era a presença do Espírito de Deus, né? E estando ali com ela, eu pude reafirmar isto. A impossibilidade de estar aqui nesse local para muitos irmãos tem sido difícil, é verdade. Mas o que nos une é o Espírito de Deus, amém? Então, estando ali naquele lar, cantamos, falamos a palavra de Deus, oramos, então estava ali a igreja, meus irmãos, a igreja estava ali. E, finalmente, depois de ela falar tanto de esquecer nome, esquecer isso, aquilo, ela lembrou de um hino, abriu aquele hino e falou, olha, podia cantar 2 estrofes, é um hino comprido, né? E nós cantamos o hino inteiro, e era um hino de oração, por sinal, né? Então, visitamos também o irmão Manuel Soares, estava lá com o filho, Carlos, e ele estava até com a expectativa de vir na igreja celebrar o Natal, né? Falando com o filho. Eu falei, não teremos o culto, estamos vendo o momento, né? Mais uma vez, a partir do dia 25, colocando aí a cidade, né? Colocando, na verdade, o estado na cor vermelha, e eu sei que isso traz preocupação, não é? E como é importante nós sabermos que estamos aqui celebrando o Natal, ainda que não seja a data exata do nascimento de Jesus, é uma lembrança de que esse Jesus nasceu. E Natal significa isso, deve significar isso para as nossas vidas, Deus conosco. E nós temos que entender também, através do momento difícil que nós estamos enfrentando, como resultado também dessa pandemia, é uma lição que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida. Não existe vitória sem luta. Ou seja, nós aprendemos que as coisas mais valiosas, elas não são obtidas ou preservadas com facilidade. Não é isso? As coisas mais preciosas, as coisas valiosas, elas não são preservadas com facilidade. Tudo tem luta, não é? Pense na sua família. Você ama a sua família e quantas vezes você lutou e tem lutado por ela? Seja no aspecto de sustento, de prover o melhor, não é? Pense no seu relacionamento e pense na nossa vida também como igreja. Então nós podemos aprender com a nossa vida e com outras vidas e com a história da vida humana esta grande verdade, que o caminho da bênção é um caminho de dor também, não é? Quantas pessoas no final do ano, há sempre formaturas, não é? E nesse ano, de maneira diferente, alguns só puderam ir lá em horário selecionado e tirar uma foto com o seu diploma, com o seu certificado, mas sempre eu estava ali observando, minha esposa foi buscar o grupo dela, com a amiga dela, e observando algumas famílias à distância, acompanhando à distância, mas
Mas para chegar ali houve o quê? Dor também, houve dificuldade. Agora é claro, a alegria, né? Porque temos que ter também esses momentos. O irmão até lembrou bem a irmã Cida. A irmã Cida dizendo: mas o que eu sinto falta é do abraço. Eu sou assim calado, eu sou do meu jeito, mas como eu sinto falta de ir para a igreja, de dar um abraço a alguém. E a irmã Estevão lembrou Eclesiastes: irmã, há tempo de se afastar, né? De abraçar. Eclesiastes: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E como é importante nós sabermos que Jesus é o Deus conosco, é o nosso Emanuel, é o Deus que é o socorro bem presente na angústia, é o Senhor que nos acompanha. E meditando por alguns domingos em algumas passagens de Natal, e até mesmo na quarta-feira, nós vimos homens, mulheres que foram selecionados pelo Senhor para fazer parte desse cenário natalino, para ser ali o pai, José, Maria, escolhida para no ventre ser agraciada e ter ali uma obra do Espírito Santo, o nascimento de Jesus, o Deus conosco, esse Salvador. E o que dizer também da prima e assim por diante, os pastores que participaram ali vendo aquele menino que havia nascido. Foram pessoas escolhidas, mas nós temos aprendido que eram pessoas que confiavam no Deus de Israel, que confiavam no Deus da salvação. Eram pessoas que enfrentaram, sim, dificuldades e lutas. Eu fico pensando naqueles magos que partiram do Oriente a Jerusalém. E eles foram lá. E quando eles veem o menino, eles são o quê? Avisados e advertidos: voltem por outro caminho. E eu fico pensando numa época como aquela, uma viagem diferente, sem ar-condicionado, sem conforto, e ainda eu imagino que fizeram o melhor caminho. Mas depois a mensagem é: voltem por outro caminho. Mas a alegria de ver o Salvador, de ver esse Jesus que é o Emanuel, Deus conosco, não trouxe nenhuma dificuldade para eles. Quando nós contemplamos o Senhor no nosso caminho, nas nossas atividades, naquilo que nós fazemos, nós encontramos alegria. Nós encontramos aquele que, como diz o salmista, é o arrimo da nossa sorte. O arrimo ali é aquele lugar de apoio. É você como estar numa poltrona e apoiado de maneira confortável ali. O nosso Deus conosco é exatamente isto. Então, olhando para Jesus, o nascimento, essa passagem, em primeiro lugar, nós precisamos compreender isso e reforçar esta mensagem e levar esta mensagem adiante, que só tem um Deus conosco, aquele que nasceu de novo. Amém? Natal é isso, em primeiro lugar. É a mensagem de que Jesus nasceu, mas que também é necessário que ele nasça em cada coração. Então nós precisamos entender que só tem o privilégio de dizer: este é o meu Emanuel, Deus conosco, aquele que nasceu de novo, aquela vida em qual Cristo habita. E quando Cristo habita, ele vem para controlar todas as áreas da nossa vida. Isso é muito importante. Aqui nesta passagem, as palavras são essas: que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No domingo, eu li o versículo 21, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E apenas uma breve recordação do que eu afirmei no domingo sobre essa realidade: Jesus salvará o seu povo do seu pecado. Em primeiro lugar, como diz em João, capítulo 1, a partir do versículo 10, Jesus ele veio para o que era seu. Ele era da tribo de Davi, da raiz de Davi. Ele veio para o povo de Israel. Ele veio para o que era seu.
mas diz a palavra de Deus que os seus não o receberam. Mas na sequência diz lá, João 12, a todos quanto receberam, ele dá o poder de ser feito filho de Deus. E uma vez se tornando filho de Deus, você pode dizer, Jesus é o meu Emmanuel, amém? Ele é o Deus conosco, é o Deus comigo, é o Deus que está comigo, é o socorro bem presente na angústia, mas é necessário nascer de novo. E sabemos sim que nessa história, alguns aceitaram, alguns israelitas, alguns gentios, e a história se repete ainda hoje. Alguns têm aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador, mas há outros que estão rejeitando, há outros que estão duvidando. E nós precisamos anunciar que Jesus nasceu. Mesmo na pandemia, mesmo nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando, nós precisamos levar o amor de Jesus, esse amor transformador. E nós vivemos hoje uma época tão difícil, falando a nível de igreja, a nível de pessoas que já nasceram de novo. São pessoas que já não estão crendo que de fato Jesus é esse Emmanuel. E eu costumo dizer, lembre-se do dia da sua salvação. Lembre-se do dia em que você confessou seu pecado, o dia em que você realmente confiou em Jesus a salvação da tua alma. Que transformação maravilhosa, não é verdade? Mas quando o homem se afasta de Deus, ele encontra só tristeza, dor, não é? Desânimo, medo, angústia, ira. E eu falei um pouco disso na semana passada. É o resultado de um caminhar longe de Deus. E o homem, sem ter Jesus como Salvador, ele está completamente perdido. Sabe, você pode até ouvir muitas vezes, parece que ele fala com uma certa segurança contra Deus ou contra a palavra de Deus, mas no fundo o que ele sente é medo. E se ele se deparar com o momento da morte, seja por uma enfermidade, a solidão, ele sabe bem o que eu estou falando, que é uma plena verdade. Mas Jesus de fato é o Emmanuel, é o Deus conosco, é o Jesus que veio para salvar. Então, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, saiba, você precisa crer nele. Você precisa receber esse presente de Deus Pai, Jesus. Você precisa permitir que ele entre em seu coração para reinar. Mas o que está acontecendo com a Igreja de Deus? O que está acontecendo com aqueles que já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador e que não estão vivenciando essa realidade de ter o Deus conosco? Quando nós andamos na verdade, como verdadeiros cristãos, outras pessoas vão olhar para nós e perceber, ali está o Deus conosco. Irmã Cida falava isso conosco hoje à tarde, né? Falando, olha, eu não posso fazer muita coisa, mas o meu testemunho é importante, não é? Sim, a vida, as pessoas olham para a nossa vida, mas não que nós mesmos sejamos importantes. Na verdade, as pessoas precisam ver Cristo em nossas vidas, amém? Quando Cristo vem em nossos corações, tudo se torna diferente. Em 1 de João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, nós temos aí um versículo conhecido, creio eu. 1 de João, capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muitas pessoas olham para este versículo, mesmo no meio evangélico, estão olhando por o sentido de obter vitória, talvez uma conquista material, ter riqueza, não ficar mais doente, se libertar por completo de todas as enfermidades deste mundo. Mas o que João está dizendo aqui? Ele está afirmando que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que é o mundo aqui? O mundo aqui, nas palavras de João, na verdade,
esfera que está em oposição a Cristo e a sua igreja. O mundo aqui está falando sobre aquela oposição que há no mundo a Cristo e a nós que somos filhos de Deus. É por isso que a própria palavra de Deus diz tudo que há no mundo. João diz isso aqui também. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso é do mundo, não é do Pai. E ele lembra que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Podemos dizer, aquele que confia e tem o Deus conosco, Emmanuel, Jesus, permanece para sempre. Então nós podemos observar que essa situação de mundo aqui não está dizendo simplesmente ter uma conquista material, ser próspero, de não ter enfermidade, mas está falando de vencer esse mundo, ou seja, esse campo de ação onde encontramos uma oposição a Cristo e também à sua igreja. E aí eu quero dizer exatamente isso. Temos falado aqui da pandemia, uma circunstância externa, uma circunstância que está atingindo o mundo, mas além de enfrentarmos isto, há o nosso inimigo Satanás, que brama como leão, buscando a quem possa tragar. E João está nos orientando aqui a respeito desta realidade. Mas ele está dizendo que para ser vitorioso, como nós falamos em primeiro plano, é necessário nascer de novo. É necessário ter uma nova vida em Cristo Jesus. É necessário deixar de ser apenas uma criatura e se tornar um filho de Deus. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora, volto a dizer, há pessoas que nasceram de novo, mas já não estão vivendo como uma nova criatura. Como é que podem esperar alcançar vitórias nas lutas diárias? Como é que pode esperar encontrar ânimo? E são pessoas que estão voltando à velha vida, não é? Um dia abandonaram a velha vida, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, mas agora querem viver a velha vida, assumindo o controle da própria vida, tomando as decisões sozinhos. Já não oram para tomar decisões, já não buscam na palavra de Deus uma orientação, já não se arrependem do pecado, já o orgulho endureceu tanto o peito que não consegue baixar a cabeça, nem diante do Senhor e nem para pedir perdão a alguém. Então há muitas pessoas nas igrejas que estão aí sofrendo, estão amarguradas, estão com dor, porque estão tomando o controle da sua vida de volta. Eu já falei essa ilustração, eu gosto muito do livreto da cruzada estudantil e profissional para Cristo. E naquele livreto aponta a vida de uma pessoa que não tem Jesus como seu Salvador. Tem um círculo e nesse círculo está tudo bagunçado, porque o círculo representa a vida da pessoa. E naquele círculo tem um trono, uma cadeira, um trono. E no trono está escrito a letra, as palavras eu. Por quê? Eu estou controlando a minha vida. E por eu estar controlando a minha vida sem Deus, sem ter Jesus como meu Salvador, tudo está uma completa bagunça. E Cristo está onde? A cruz está do lado de fora do círculo. Mas quando uma pessoa confessa Jesus, lembra do dia que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí mudou tudo. Alegria, não é? Desejo ardente de servir ao Senhor, de ler a palavra de Deus, de cantar, de servir, de falar de Jesus para os outros. E aí como é que fica a figura agora? Tem um círculo e a cruz não está mais lá fora não. A cruz está onde? No trono. E o eu está fora. E as coisas fluindo. Mas há um terceiro círculo. E esse terceiro círculo tem lá novamente um círculo, um trono. Cristo não está fora, está dentro do círculo, mas Cristo não está no trono. Quem está no trono? O eu de novo. É isso
que acontece na vida da pessoa que nasceu de novo. Ela não perde a salvação, mas ela não permite que o Senhor encha a vida dele com o poder do Espírito Santo. E ela está no trono, e ela diz: eu sou filho de Deus, eu conheço a palavra, mas ela não obedece a palavra. É aquela chamada obediência parcial à palavra de Deus. E aí, diante desse quadro que nós traçamos agora do mundo e do momento que nós vivemos, pandemia, problemas externos, e ainda somando-se a isso que João diz aqui em 1 João 5, que diz que existe um mundo, e podemos dizer que é um mundo tenebroso, um mundo que jaz no maligno, e nesse mundo aqui nós encontramos de fato aquela esfera de oposição a Cristo e a sua igreja. Se nós não tivermos Cristo no centro da nossa vida, não há como vencermos esta batalha. É por isso que muitos estão perdendo essa luta, perdendo suas vidas, destruindo suas vidas, perdendo a esperança, porque Jesus não está no trono de suas vidas. Precisamos realmente contemplar o que está escrito aqui em 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O que é a vitória? A nossa fé. E sabemos, através da própria palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas o homem carnal, o homem que não é cheio do Espírito Santo, é uma pessoa que está longe do Senhor. Ela não é dominada pelo Espírito de Deus. Ela não tem esta fé para ser vitorioso. Lembra aquela frase que eu já falei algumas vezes aqui, do falecido pastor Rubens Lopes? O crente precisa da fé e da funda, senão a fé afunda. Parou para pensar nisso? Sem a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E se nós não tivermos a palavra de Deus, nós vamos naufragar. E há tantas pessoas naufragando na fé por não ter essa plena confiança no único e suficiente Salvador que pode nos dar a vitória. Então, o que João está dizendo aqui? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. De que maneira nós podemos vencer o mundo? Em primeiro lugar, sendo filhos de Deus, amém? Não há possibilidade de ser vitorioso sem ter Jesus como Senhor e Salvador. Agora nós observamos que precisamos colocar Ele também no centro das nossas vidas. Mas eu devo dizer algo muito importante, uma coisa que é muito desprezada no dia a dia pelos homens, pelos cristãos, é a importância de tomar uma decisão. Você é filho de Deus? Por que você é um filho de Deus? Uma filha de Deus? Porque um dia você tomou uma decisão, não é verdade? De dizer não ao pecado e sim para o Senhor Jesus. Para sermos vitoriosos e vencermos o mundo, nós precisamos tomar uma decisão de vencer o mundanismo. Olha bem o que eu estou dizendo, vencer o mundanismo. E o mundanismo está penetrando dentro das igrejas. Por que está penetrando dentro das igrejas? Porque está penetrando dentro dos corações, dentro das vidas. É como eu dizia hoje lá com a irmã, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Então, quando nós vemos uma cena triste no aspecto de igrejas, é porque isso já penetrou dentro dos corações humanos. Então, se você quer vencer o mundo, você que já tem Jesus como seu Salvador, você precisa de fato tomar essa decisão de vencer todo o mundanismo. E é interessante lembrar nessa hora daquilo que João diz: o mundo passa. Agora, aquele que está se entregando ao mundanismo, aos prazeres deste mundo, as atividades que estão preenchendo mais tempo do que o tempo de Deus, são pessoas que de fato não estão permitindo que Cristo reine em sua vida. Então tome uma decisão em primeiro lugar, meu irmão. Você tem que tomar uma decisão de vencer todo tipo de mundanismo que se apresenta, seja por linguagens, chulas, palavrões, palavreado que não agrada a Deus, vestimenta,
e coloque Cristo no centro da sua vida. Uma outra coisa importante para vencermos o mundo é realmente termos uma vida de auto-renúncia. E essa renúncia não deve acontecer só no domingo, não deve acontecer uma vez no ano. O pastor Samuel Barreto costumava dizer que o dia da mentira aí fora é 1º de abril, e o dia da mentira na igreja é 31 de dezembro. Todo mundo vai lá, culto da virada, e faz promessa: esse ano eu vou ser fiel, vou servir, vou trabalhar, vou fazer aquilo. Virou o ano, o que acontece? Esquece tudo, né? E é interessante que a palavra de Deus diz que é melhor que não votes do que votes e não pagues. Então, quer vencer o mundo, é necessário ter uma vida de auto-renúncia. E também é importante você perseverar em Cristo, ter uma vida de perseverança. Como eu dizia, a decisão é importante, a perseverança é importante. Deus não se agrada daquele que, sabe, é preguiçoso, é molão, desiste de tudo. Mas Ele nos preparou para a luta, para a dificuldade, dizendo que nele nós podemos ser mais do que vencedores. Aquele versículo do Salmo 118, eu acho maravilhoso aquele versículo do Salmo 118, se não me engano é o 16 ou 17, que o salmista diz: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O que é isso? Perseverança, é decisão. E quando nós tiramos os olhos de Cristo, olhamos para a circunstância, para o problema, para a dificuldade, nós queremos jogar a toalha. Mas não, em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, amém? Então Natal, pensar em Natal é pensar exatamente nisso. É pensar no menino que nasceu, é pensar nesse Cristo que é Deus, é pensar nesse Senhor Jesus que é o Emanuel, que é o Deus conosco. Então, celebrando essa ceia de Natal com sua família, apesar da tristeza talvez de você não poder ter um grupo maior, a família se reúne em grandes grupos, não é? Há situação também de igreja. Não permita que isso abata você, mas estando com 1, 2 ou 3 ou 4, tenha a alegria de lembrar que Natal você está celebrando porque você de fato é um filho de Deus, amém? E você é um vencedor do mundo. E é claro que, em primeiro lugar, o texto não trata, como eu falei, de prosperidade, de jamais ter uma enfermidade, mas de fato nós sabemos que temos a salvação em Cristo Jesus. Mas juntamente com esta salvação, o Senhor Ele nos dá todas as coisas que nós necessitamos, amém? E chegamos até aqui com irmãos agradecendo as vitórias, agradecendo a presença do Senhor, as bênçãos que o Senhor derramou em suas vidas. E tudo isso veio por quê? Porque você é um filho de Deus, amém? E você não cuida bem do seu filho? É igual o Amaral, a Helena, pedindo oração pelo Davi. Quem é que não ama o seu filho? Agora é verdade, há pais que desprezam, não é? Mas mesmo assim a Bíblia diz ainda que um pai ou uma mãe abandone o seu filho, eu jamais vos abandonarei. Amém? Então que celebremos com grande alegria esse Natal, não esquecendo jamais do grande aniversariante que é Cristo Jesus. Amém? Vale uma leitura, vale uma citação de um texto bíblico, vale uma palavra de oração, vale se recordar que Deus está conosco, amém? Independente do momento que nós vivemos, as dúvidas, as angústias, é fase vermelha, amarela, verde, laranja, e volta para vermelha, e vacina vem, vacina vai, vacina não sai, e vacina não me vacino. Lembremos que o grande Emanuel está conosco, Jesus, amém? Assim como Ele nos protegeu, nos guardou, façamos a nossa parte e Ele vai nos suster, amém? Ele vai nos sustentar. Independente da dificuldade, da luta que você está enfrentando, Deus é um grande Emanuel, é um Deus conosco, amém? Então que vocês possam celebrar com alegria
não esquecendo do aniversariante, e não esquecendo que esse aniversariante é o grande Deus conosco. Amém? Eu quero orar e lembrar aqui, eu vi a Boris entrando aqui, falei com o Bruno, e o Bruno ele falou que está se recuperando, mas com aqueles cansaço, né? Algumas sequelas que a Covid deixa em alguns irmãos, né? Mas a minha alegria em ver aqui quantos irmãos aqui acompanhando a transmissão, alguns impossibilitados de estar aqui, essa questão de horário, trabalho, a nossa reunião de homens na terça-feira tem sido uma grande bênção, apesar de alternar, eu entendo isso, situações de trabalho, mas temos mantido ali uma boa média, uma boa presença, e homens orando, e eu tenho percebido, esposas pegando carona aí, viu? Eu sei disso. Mas pode pegar, não há problema, né? As esposas estão ali do lado, às vezes é uma criança que passa ali, né? Mas no ambiente familiar, mas tem sido muito fortalecedor para as nossas vidas, e como igreja nós precisamos disso. Precisamos desse culto de oração. É muito bom, importante, você que pode chegar aqui com os devidos cuidados, estar aqui presencialmente. Mas também vejo aqui irmãos que estão tão longe, às vezes também, em outra cidade, em outro estado, e através deste momento tem tido essa alegria de estar conosco. Alguns que chegam do trabalho, o nosso irmão Antônio está em Campinas, participou ontem, e está aqui conosco acompanhando a transmissão, está trabalhando lá em Campinas. Então sabe o que é isso, irmãos? Igreja. É a igreja de Deus, é o povo de Deus reunido na mesma fé e no mesmo Espírito, porque Deus é conosco, amém? É um grande Emanuel. Vamos orar neste momento? Em sua fronte, feche os seus olhos, você em seu lar também. Quero lembrar aqui a nossa lista de oração e outros pedidos que nós temos apresentado ao nosso Pai Celestial. Oremos. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, sabendo que as misericórdias do Senhor não têm fim, e as suas misericórdias, de fato, são a causa de não sermos consumidos. Louvamos a Ti, ó Pai, por esse presente tão maravilhoso que é Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito, que veio a este mundo para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Eu oro neste momento, talvez haja alguém que esteja acompanhando ou que venha acompanhar esta mensagem e que não tenha Jesus como Salvador. Que o Teu Espírito venha tornar compreensiva esta mensagem e que esta vida se converta, recebendo Jesus como único e suficiente Salvador. Mas eu quero orar também pelo Teu povo reunido neste momento, nesta igreja, acompanhando a transmissão. Louvamos a Ti pelo Teu cuidado sobre estas vidas, mas somos gratos porque o nascimento de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, nos uniu nesse Espírito. É como o Senhor Jesus afirmou: se Ele não fosse, se Ele não ascendesse ao céu, não haveria como enviar o Espírito que habita em nós, nos selando como igreja de Deus. E nós louvamos a Ti, porque através deste selo, desse penhor, podemos afirmar com certeza: Jesus é o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. Então, querido Deus, sustente a vida dos nossos irmãos, aqueles que estão enfrentando o vale da enfermidade, ou vale da angústia da alma, da dor, da ansiedade, da depressão, do pânico, pensamentos de morte, que possam voltar os olhos para Jesus, para o Deus conosco, que possa realmente permitir que o Senhor ocupe o centro de suas vidas, e não o eu, o orgulho, a vaidade. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão colocando neste momento em oração seus pedidos pessoais, que o Teu Espírito possa fortalecê-los, Senhor, possa dar a direção, que ao ler a Tua palavra encontre paz e encontre também as respostas que estão buscando
mediante o problema e a luta que estão enfrentando. Oro também, ó Deus, pelos enfermos. Mais uma vez colocamos a vida da irmã Vanessa, pastor Ercílio, pastor Vanderlei, Jonathan e família, pastor Paulo, irmãos da nossa igreja, os pedidos especiais que nós temos, que o Senhor venha agir de maneira poderosa, a vida do Davi. Louvamos-te, ó Pai, pela recuperação da pequena Samira, e sabemos, ó Pai, que tu és um Deus de perto, um Deus que está com o ouvido atento ao nosso clamor. Então, ó Pai, estenda a tua graça, a tua misericórdia sobre cada vida. Nos dê uma noite de descanso, de paz, e que tenhamos um Natal abençoado, um Natal feliz, um Natal alegre, reconhecendo, ó Pai, em primeiro lugar, o presente maravilhoso que é Cristo Jesus, que veio para reinar em nossas vidas, mas com a alegria de estarmos próximo daquele que nós amamos. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero deixar aqui já o meu Feliz Natal a todos, né? No domingo eu não disse que teríamos esse encontro ainda hoje, temos os nossos encontros virtuais, mas que Deus possa abençoar a vida de cada irmão e irmã aqui. Os que estão presentes, os que estão acompanhando a transmissão, e que possam realmente viver esse tempo em alegria, celebrando com um delicioso aí jantar, mas principalmente com o aniversariante que é Cristo Jesus. Amém? E um dia, e eu creio que esse dia está cada vez mais perto, estaremos na presença desse grande Emanuel que é Deus conosco. Amém? É por isso que as angústias que surgem ao longo da nossa vida não devem ocultar o maravilhoso sentido que Natal nos trouxe, o nascimento de Jesus. Estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe e fiquem firmes, né? Algumas igrejas cancelaram alguns cultos, outras não. Estamos trabalhando ainda dentro do critério dos 40%, que voltou lá para trás. Tenho acompanhado aí diariamente essa circunstância. Então, no primeiro plano, nós ainda estamos mantendo a nossa EBD, uma vez que temos tido aí um número ainda adequado para receber, dentro dessa segurança que nós temos, tá bom? Mas qualquer coisa nós estamos aí para avisar. Nós vamos orar nesse sentido, para que mantenhamos aí com segurança, né, o nosso trabalho presencial. Eu creio que isso traz um ânimo, um revigoramento para todos, né, que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Assentados mesmos, nós vamos encerrar recitando a nossa divisa e logo após os irmãos podem, com oração silenciosa, encerrar e se despedir nesse culto noturno. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe.